Uhum. Na história do Insta. Claro, me enviaste aquella foto que yo estoy así, o me sacas una foto que yo ya subo con el link. Em tradução simultânea, isso aqui não é brincadeira, né? A gente lá na página. Ah, tá, você vai pôr o link aqui. Você me manda pelo WhatsApp? Mando sim. Porque aí eu acho que eu consigo compartilhar na história do meu Instagram. Eu ponho lá pra galera subir ali e entra no direto. Deixa eu copiar o link. Vai para você. Já estamos ao vivo para todo mundo aqui através do Facebook, mas vamos primeiro privilegiar também os nossos amigos convidados. Seu pai, que é um baita, né? Convidado mega especial que fez essa ponte. Graças a ele, isso está acontecendo hoje, né? Sou muito grato também pelo seu pai aí, pela força que ele te dá. Não, isso é verdade. O Fredão, ele é firmeza total, cara. Ele tá na batalha aí. Ó, foi para você, eu não sei se... Deixa eu ver se chegou aqui. Deixa eu fechar só. Uhum. Você mandou no meu WhatsApp? Mandei. Não mandei, não? Eu mandei, acho que no do seu pai, peraí. Pode crer. Eu achei que fosse tudo. Agora vai. Aí. Pô. Aí foi. Prontinho. Maravilha total. Bom, Lucas, sem mais delongas, é um bate-papo mesmo, né? Não é esse formato muito entrevista, muito engessado que a gente costuma ver por aí, porque eu acho que o principal do artista é se comunicar através da sua arte, né? O que a gente valoriza muito é exatamente isso, né? A gente procura valorizar o artista pelo que ele é, pelo trabalho que ele desenvolve, e o que a gente mais admira nisso é o empenho que vocês têm, né? Eu acho que na pandemia a gente conseguiu absorver muito o que é isso, né? Que é o que é a arte, o quanto a arte é importante no nosso país, também fora dele, mas principalmente no nosso país pelas circunstâncias atuais que a gente está vivendo, né? Então, quão importante artistas como você, que tem esse empenho, essa vontade, né? Além do talento propriamente dito, né? Tem essa garra de poder continuar e levar um pouquinho de alento para as pessoas, principalmente aqui no seu país de origem, né? Eu sei que hoje você tá em Montevidéu, né? A gente vai falar sobre isso também. E agradecer mesmo por ter aceitado aí o nosso convite. Para nós está sendo uma grande honra, um grande prazer receber um artista do seu calibre, né, que fez participação com tantos artistas de nome, e a gente vai falar isso durante o bate-papo aqui na live. Marcão, é um prazer, cara, uma honra enorme. Desculpa que eu estava aqui subindo o link nas redes, mas eu estava te ouvindo com atenção. Claro. Cara, é uma satisfação enorme poder ter esse espaço e esse diálogo com pessoas que entendem do que a gente está vivendo, entendem do meio musical e desse processo todo da canção, assim. Então, para mim é uma honra, uma satisfação enorme poder participar e trocar essa ideia contigo, que vai ser, que eu tenho certeza que é enriquecedor, como sempre é, e que hoje a gente vai aprender muita coisa juntos, né? Sem dúvida. Nós já agradecer a presença do Simeonato aqui, que é da região do Grande ABC, um cara sensacional, também envolvido com rock and roll. A gente está aí planejando futuros projetos, né, para fomentar também o rock and roll aqui no Brasil, que a gente está falando que está vindo uma nova onda, né? Apesar da onda negativa aqui, né, que com a Covid veio, mas a onda positiva é que o rock and roll está ressurgindo em vários nortes aqui. Um deles é lá no ABC, que foi um grande berço, né, do rock and roll aqui em São Paulo, né? A gente tem o maior orgulho de falar isso, porque lá foi onde surgiu a primeira rádio rock, né, no formato rock and roll, que foi a 97, né? E fizemos grandes amigos lá, e o Simeonato é um cara que está sempre presente aí nessas empreitadas, e a gente vai trocar muita ideia ainda, quem sabe fazer alguma coisa juntos. Que demais, que demais. Lucas, não, pode falar, perdão. Não, só para a gente dar uma introduçãozinha aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da sua expertise. Aí, né, você é um cara muito, muito versátil, né? Além de tudo, né? Eu queria saber o que veio primeiro, né? O talento ou a vocação? Porque você, além de ser músico, instrumentista, produtor, escritor, poeta, você também é professor, né? O que veio primeiro aí? O talento ou a vocação? Ou, na verdade, não deixa de ser um talento, né? Você ser professor hoje em dia. Claro. Eu acho que
o lance do professor veio na minha família muito forte. A minha mãe é professora, minha avó foi professora, meu irmão é professor, então é uma família de professores. Então isso veio meio que no sangue, talvez. E eu, claro, eu estudei letras, né? Como eu me formei em letras, o caminho, assim, talvez mais óbvio, né? Não é o único caminho, tampouco é o mais escolhido, mas um caminho quase óbvio, né? Que é o caminho da licenciatura. Mas a música, eu acho que o Brasil é muito musical em geral, né? O país inteiro é muito musical. Então acho que a música veio meio aí. Acontece que profissionalmente, né, pensando em como eu quis colocar a música como processo de vida, assim, como caminho vital, eu acho que foi meio acompanhado da poesia. Ainda que antes de eu entrar na faculdade eu já tinha tido minha banda, as primeiras bandas. Foi só depois que eu entrei e comecei a estudar literatura a fundo e poesia com mais fundamento, é que eu comecei a pensar mais na canção e a querer compor e a querer trabalhar com isso também. Então, uma coisa complementa a outra, mas de certa forma, não sei se é vocação, se é talento ou se é teimosia. Não, eu acho que é uma mistura de tudo junto, né, Lucas? É um pouco de tudo. Eu de tirar o chapéu também, eu tiro muito o chapéu, ainda mais, né, falando nessa área, minha esposa trabalha na área da saúde, mas todos vocês, área da saúde, professores, né, independente de nível, de qual nível, seja no ensino básico, seja através de ensino através da arte, eu tiro o chapéu mesmo, porque como a gente sempre fala, né, parece chavão, parece frase feita, mas no país onde não tem um mínimo, né, de respeito para com os artistas, para com as artes, você trabalhar com isso, né, mesmo você hoje estando em outro país, mas dando os primeiros passos aqui é de se tirar o chapéu. Eu falo por mim também, eu falo que eu sou músico frustrado, eu sou batera, né, mas já permeei pelas artes, também sou designer gráfico, né, essa área de comunicação também como locutor, apresentador, então a gente tenta. E o nosso trabalho é muito gratificante nesse sentido, né? Muitas vezes não é financeiramente muito bem remunerado, mas a alegria que você tem de uma pessoa vir para você depois de um show, depois de um trabalho bem feito, fala, puxa, você mudou o meu dia, você mudou o estado de espírito, né? Você me transformou, mesmo que nesse momento aqui você me trouxe um alento, que eu acho que é a proposta da arte, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Você trazer um estofo, um alento, uma coisa muito mais agradável para a pessoa, né, que tanto de repente precisa, num momento até banal, assim, de repente a pessoa mal se deu conta, quando ela percebeu, ela já está imbuída daquele sentimento, de toda aquela atmosfera que a arte, principalmente a música, né, nos remete, né? Essa resposta, né, catártica, imediata que tem, né, um show, um espetáculo de dança, um espetáculo de teatro, essa resposta imediata, essa catarse comum, acho que realmente ela é revigorante para ambos os lados, né? Tanto nós que estamos ali em cima do palco, se é que a gente, né, abre esses caminhos e dá essas respostas, essa reação também, ela volta para nós, né, e nos recarrega de energia também, né? É sempre algo muito revigorante. Realmente é uma resposta muito vital, né, para artista. O que agora está faltando, né? Exatamente. Não tem muito esse espaço nesse momento. E aí a gente encontra outros caminhos, né, de encontrar essa comunicação. E no fim das contas é a comunicação, né? Se comunicar, né? Isso é importantíssimo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Você tem quantos anos hoje? Desculpa. Cara, eu tenho que pensar. Eu acho que eu tenho 32. Caraca. Não, eu tô te perguntando porque você é muito jovem, um garotão aí, e geralmente, né, a gente vê uma geração aí complicadíssima, né? Tanta influência. Eu não falo que nem negativa, né? Porque eu acho que cultura, quando você fala de cultura, cada um tem a sua, e a gente tem hoje uma parcela de haters aí muito ativa, né?
onde as pessoas hoje só criticam, né? E não tem nada para acrescentar. Mas olhando por esse lado, você é uma pessoa bastante nova, né? E você cita até uma questão no seu release, as influências que você teve, tanto de rock nacional, da década de 70 principalmente, e 80, né? Diretamente no seu trabalho, no seu estilo musical, né? Quais foram essas influências aí? Assim, quando eu comecei a tocar realmente assim com show mais organizado, assim, sair um pouco do limbo, vamos dizer, sair da garagem, os caras que me deram a mão, assim, como ciceroneando, como me apresentando e apadrinhando o meu trabalho, foram esses músicos e compositores e artistas dos anos 70 e 80, sobretudo dos 80, que é, claro, o Kiko Zambianchi, o Nazi, o Kid Vinil, foram os caras que me deram a mão nesse começo, assim, que me apresentaram, que me abriram portas. Agora, do que eu escutava, basicamente, claro, eu escutei muita música dos anos 80 porque eu nasci em 89, então eu comi muito do que veio ali, do que estava nos 90. Sem esquecer do axé, que eu escutei bastante e me alimentei muito, né? Foi o axé também. E o pagode, né? Que claro, surgiu. Anos 90 foi o ano desse rolê. Mas eu vim já nesse resquício do rock, dos 80. E claro, quando eu comecei a escutar muito rock dos 80, tocar com essa galera dos anos 80, eu comecei a buscar mais coisa. E aí eu cheguei nos anos 60, claro, e me apaixonei pelos Mutantes. Nossa. Foi a banda que me pescou, assim, né? Me pescou e eu falei, nossa, meu, é isso aqui, é o que eu quero fazer, meu, essa loucura total. Então eu mergulhei nos Mutantes e aí os Mutantes me levaram pro tropicalismo, por exemplo, dentro do rock. E aí já comecei a abrir outros caminhos, mas dentro do rock mesmo, dos anos 70, são os Mutantes, sem dúvida. E nos 80, toda essa leva do bro rock, né, que ficou conhecido, né? Foi. Toda essa onda do bro rock, eu escutei tudo bastante. Agora, depois disso, desse primeiro acesso ao rock, assim, a esses caras dos 80, eu acho que eu fiquei mais preso realmente aos 70, porque aos nomes que nos surgiram nos 70 e se mantêm até hoje, sobretudo os tropicalistas, né? Tom Zé, Caetano, Gil, eu fiquei muito nesses caras, porque depois eu cheguei no Torquato Neto, que era um dos poetas do tropicalismo, e me levou para os poetas marginais dos 70 e 80. Então eu acabei fazendo essa ponte entre as letras, estava mais preso aos anos 70 e 80, com os poetas marginais, com os tropicalistas. E musicalmente eu gosto muito de ouvir, não sei se eu faço isso nas minhas músicas, pelo menos até agora, nesse primeiro disco, mas são os caras são os Mutantes, são esses dos anos 70, assim, mas eu acho que ainda não cheguei aonde eu deveria, ou onde eu gosto de estar. Né? Eu gosto muito do que eu fiz. Da cronologia, né? O Lucas, é muito interessante também que eu acabei vendo através do seu release e estudando um pouquinho aí do seu perfil, do seu trabalho. Pô, eu tô embasbacado, assim, tô impactado realmente positivamente. Por isso que eu te perguntei da sua idade e tudo, né? Porque tem muita gente na sua idade que não tem muitas influências e aquela coisa, muita gente não se preocupa mais em pesquisar, né? Não tem a coisa, o atual momento, a vivência empírica do negócio, né? Não dá para entender muito bem. Eu lembro que na minha época também, pô, curtia muita coisa dos anos 60, eu sou de 68, né? Mas eu sempre quis, né, logo que a gente vai crescendo, ouvir alguma coisinha a mais, até por influência da família. Eu acho que o meio que você vive também é muito importante nesse sentido, né? Se você não tem alguma coisa nesse sentido para tirar um direcionamento, você às vezes fica meio sem referências, né? Agora, um lance muito bacana, né, que você teve uma baita influência, fez um trabalho muito legal, foi com o Kid, né, Kid Vinil, e você, um artista que você homenageou no seu webclip, né, no seu Zito, claro. Né, nessa faixa, que homenageando a grande enciclopédia, eu falo que é a grande enciclopédia não só do rock, acho que da música, né, cara? E ele cantou... ele cantou do seu lado. Eu tenho amigos em comum, né, e até eu tive a oportunidade de conhecê-lo uma vez que ele foi se apresentar lá no Clemente, no Show Livre, e eu acompanhei a apresentação dele. Não foi nem com o Magazine, já era ele o próprio claro. Vídeo, né? E que você falasse um pouquinho desse trabalho, cara, como que foi conviver com ele,
quanto que você absorveu aí de conhecimento, né, cara? Foi, assim, o Kid foi uma influência de longo prazo. Eu toquei muito tempo com o Kid, todos os anos. Acho que durou uma década, assim, a gente tocando anualmente. Então, legal. Anualmente a gente se encontrava, ficava esse período de shows juntos e fazia muita coisa, e esse convívio era incrível. Porque, olhar pro Kid também, para mim, era olhar meio que pro mito, né, do rock, assim. Então, era uma coisa... Eu sei que a princípio eu ficava muito receoso, mas o Kid, ele sempre foi muito humano, então ele permitia essa aproximação. E, cara, sempre que eu falava qualquer coisa para ele te dava uma lista que o Google não conhece, entendeu? O Google não chega. E nenhum algoritmo pode te mostrar tantas outras possibilidades. Então, falar com o Kid era maravilhoso, era genial. E quando a gente estava no palco, também era outra lição, porque o Kid, ele tinha... Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha meus 20 anos, eu olhava para ele já era um senhor, aparentemente. Ele teve essa aparência. Já teve uma aparência, ele tinha uma aparência bem mais madura do que era. Então verdade. Eu olhava assim com muito respeito, e ele tinha uma energia no palco, cara, que eu comecei a ver, falei, olha que massa isso, da onde ele consegue tirar e expressar essa vitalidade, né? Que ele tinha, né? Mas que eu, na minha visão de jovem, não conseguia enxergar direito. E depois, quando... E ele tinha uma simplicidade, uma calma, que no palco, óbvio, isso não passava. No palco era uma energia quase desse rock de enfrentar, né? Esse rock de bater de frente, o punk mesmo, né? Ô Lucas, eu posso até arriscar aí que ele tinha uma certa dose de timidez fora dos palcos, viu? Bastante, né? Bastante. Você tinha que cutucar para tirar, assim, o que você queria saber dele, assim, né? Exatamente. E ele te passava muita informação. Eu sempre lembro disso. A última vez que a gente tocou juntos, né? Porque a gente gravou depois, mas que a gente tocou juntos. Eu não lembro que ano foi. Eu sei que ele morreria logo em seguida. A gente tava antes de subir no palco, a banda já estava tocando, e aí ficou eu e o Kid para subir. E aí eu tava conversando com ele, e aí a gente tava falando de bandas, assim, que a gente tava ouvindo naquele momento. Aí eu falei pro Kid, cara, eu tô escutando Bon Iver, e essa banda, não sei, ela tá me mudando uma maneira de pensar, que já era um início assim meio do lo-fi, talvez. E aí eu falei, tô escutando muito Bon Iver, Kid, eu tô curtindo muito. Aí ele falou, tal disco que foi gravado em tal lugar, que eles usaram tal produção, tal microfone, começou a me dar uma aula de detalhes, né, das informações, não falava simplesmente do cara em si, do show, claro. De tudo, né? E na época, o Bon Iver não era uma banda que já era, sempre foi uma banda, quando apareceu, já meio que explodiu, mas não era uma banda tão popular no Brasil. E aí eu comecei a falar, e claro, isso ficou muito na minha cabeça. Hoje, o segundo álbum que eu tô gravando, que tá demorando para gravar, porque esse tema todo da pandemia nos complica bastante, é uma coisa que eu tô olhando com aquilo que eu escutei dele, entendeu? Então, eu tô fazendo um lance meio Bon Iver também aqui, é aquela última conversa que eu tive com o Kid. Então, ou seja, o quanto essa voz do Kid permaneceu em mim, né? Além daquela gravação. Porque eu convidei o Kid, porque quando eu fiz esse personagem do Seu Zito, eu vi que tinha muito do Kid Vinil, porque ele era um sujeito, o Seu Zito, um sujeito excêntrico, muito vital, muito simples, mas muito sofisticado ao mesmo tempo, na sua simplicidade, né? E era o Kid Vinil, que foi DJ na Inglaterra, né? Não era era um cara que tinha muita experiência de vida. Olha o Galileu falando aí, eu vi que chegou o Fernando. Saludos, hermano. Vamos arriba. E o Galileu, 68 é um ano que nunca acabou. Que, aliás, tem um historiador que fala que em 1968 o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente. Ou seja, 58, perdão, 10 anos antes. 10 anos antes. Então, um abraço para o Galileu, e a gente está aqui com o Lucas. Tremendo batera, Galileu.
Lucas Milani, que é cantor, compositor, escritor e professor acima de tudo, né? Dando uma aula aqui pra gente também, principalmente para essa galera mais nova que vai acompanhar não só a live agora, mas a gente vai deixar à disposição aí nos nossos canais, nas nossas mídias sociais também. Um abraço então para você, Galileu, para Maria Mauri Hernandes. É sua vizinha, conhecida sua também, não? Ela é a amigona da minha mãe. Conheço. Há anos. Alfredo Milani, conhece? Esse eu não conheço, cara. Alfredo Milani tem nome de gente boa. É muita gente boa, tanto que foi graças a ele que a gente está batendo esse papo aqui. É o paizão que dá aquela força muito legal, viu, Alfredo? Obrigado aí pela ponte que você fez. Está sendo um prazer, uma honra muito grande para mim também. E pretendemos aí fazer mais coisas juntos, mais lives, né? A gente não quer se estender muito, né? Até porque, como a gente estava falando, estamos aí falando com vários públicos, né? E hoje tem muita gente que não quer uma coisa muito demorada, que é tudo muito rápido, tudo imediato, né? Enfim, a Kelly Pedro também, Maria Olga Romanini, um abraço a todos vocês. O Felipe Amorim, olha só, o padrinho do meu filhote. Obrigado aí pela presença também, todo mundo ouvindo um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho e sabendo um pouquinho mais do que é um talento brasileiro que, infelizmente, hoje, não sei se provisoriamente, eu queria que você até me falasse isso, hoje você está em Montevidéu, você pretende ficar muito tempo aí, é por conta da pandemia. Como é que você caiu? Foi cair em Montevidéu? Fala para mim. Montevidéu basicamente é uma história de amor, né? Eu vim para Montevidéu porque a minha esposa, praticamente, não somos casados ainda, mas nos casaremos, é uruguaia, então eu vim por ela aqui e tá, mas a princípio eu já tinha conhecido Montevidéu em 2012, tinha sentido alguma coisa na cidade, assim, que me chamava, foi uma intuição que eu viria para cá. E aconteceu de depois eu encontrar a Carolina e estou aqui agora, né, por isto. Mas agora, não sei como serão os próximos passos, assim, na verdade. Por enquanto eu estou aqui, estou fazendo mestrado aqui também na universidade, aproveitei agora a pandemia que não posso tocar, apesar que aqui já tem shows, mas eu não me sinto que eu possa fazer, eu acho melhor não tocar. Então, eu não estou tocando. Para você se arriscar. Poucas vezes que tentaram isso, né? Já tiveram que retrair, então acho que tem que tomar cuidado. Eu me sinto mal de tocar, então eu fico em casa e aproveito para estudar nesse meio tempo, para compor alguma coisa, né? Mas é isso. Felizmente é perto. E surge, cara, alguma coisa nessa pandemia. Eu estou te falando isso porque, no meu caso, eu estou me reinventando, tirando ideias de onde eu não pensei que eu fosse tirar. Uma criatividade assim foi aflorada. Eu não sei, eu sempre fui muito desafiado, né? Minha vida foi muito feita de desafios. E esse foi um desafio grande para mim também, porque nós estávamos numa ascendente, né, de projetos através da produtora, criando muita coisa. A gente participa de feiras aqui no segmento também de produção de live marketing, enfim. Estava indo numa ascendente, mas com uma pandemia, assim como boa parte da população que trabalha com entretenimento, né, a coisa estagnou, principalmente aqui no nosso país. E, no meu caso, houve bastante, assim, eu despertei para muitas coisas, sabe, da criatividade. Isso tem me ajudado bastante, até para manter a saúde mental boa, né? E com você, como é que está sendo isso? Tá pintando criatividade, você, mesmo diante de tantas notícias, né, não muito agradáveis, principalmente vindo aqui do Brasil, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa inspiração, como é que surge? Foi um momento de se alimentar de novas coisas, né? De cuidar dessa, a gente pode chamar de inspiração, né? Ou de pré-produção, ou de preparo para algo, né? Esse passo atrás foi bastante diferente. Mas como eu gosto muito de ler e tenho o privilégio de poder trabalhar por home office, então, como professor aqui eu pude trabalhar assim, então eu pude ficar mais em casa, não precisei sair, há pessoas que precisam sair, né, realmente, é uma questão de sobrevivência, mas eu podendo ficar em casa, tendo mais tempo, que eu não me deslocava, acabei mergulhando mais na literatura, porque, claro, eu não podendo olhar para fora, para o espaço aberto, eu olhei para o espaço, eu abri a janela do livro, né, e isso me levou muito para
para leituras que antes eu não arriscava, vamos dizer assim. Eu tive esse tempo de, não posso apostar nisso. E acabei mergulhando também em outros projetos de tradução, que eu também traduzo bastante coisa, e comecei a me dedicar mais à tradução e à literatura latino-americana, não em português, que eu tinha bastante lacunas com relação a isso. E o contato com esse outro idioma, ao passar para o meu, né, por exemplo, traduzindo do espanhol para o português e do português para o espanhol, a gente acaba adquirindo a linguagem daquele autor, né? Sim. Então é como um alter ego, assim, você começa a aprender a falar como ele. No meu caso, eu estou traduzindo a Aida Vitali, que aliás é vizinha aqui de onde estamos, que ganhou o Prêmio Cervantes de Poesia em 2018, uma maravilhosa poetisa, e estou traduzindo o Paulo Leminski, de Curitiba, para o espanhol. E o Leminski sempre foi uma paixão, a Aida é uma paixão recente. Acabei adquirindo a linguagem desses dois e fui arriscar contos, então escrevi contos em espanhol, muitas crônicas em espanhol, uma linguagem que eu antes não arriscava porque eu achava que eu não tinha fôlego. Sim. E musicalmente, sinceramente, deixei de ouvir tanta música e comecei a ler mais, isso foi uma loucura. E aí, sem que eu suspeitasse, quando eu tinha, de certa forma, me afastado da música como compositor, porque eu já tinha composto o disco novo, só estava esperando para poder gravar, eu comecei, recentemente, inclusive, a compor muito. Muito, no meu sentido, não é muito, porque eu sei que a gente compõe 3, 4, 5, 10 canções, eu não sou muito prolífico. Sim. Mas comecei a compor sempre, toda semana, alguma coisa despontava, assim. E às vezes não é tanto a quantidade, né, Lucas? É mais a qualidade, né? Para fazer música. A gente ouve ultimamente. E o pior de tudo, a gente fica sabendo que uma música que é aquela música chiclete é composta por 10 caras, 10 pessoas, enfim. Não vamos entrar nessa celeuma, não. Aí você sabe que eu comecei a compor e agora eu tô em dúvida com o repertório do disco, porque comecei a compor tanta coisa. Eu vou ter que fazer outra peneirada, assim, né? Mas com relação a isso, eu acho que, para mim, eu consegui tirar um saldo bem positivo dessa experiência. De mergulhar em novas linguagens, de me arriscar a navegar por elas, de conhecer muito o Brasil e de reconhecer muito no Brasil aquilo que a gente esquece, que nós somos latino-americanos. Isso, para mim, tem sido muito bom. Olhar o Brasil nós estamos na América Latina. Olhar o Brasil de fora, sobre um outro prisma, talvez, né? Um outro olhar também. Claro, sim, meio que saber que o nosso contexto é latino-americano e se orgulhar disso, que os nossos vizinhos somos todos irmãos nesse sentido. Então, para mim, entrar nessa literatura de língua espanhola e vivendo aqui, para mim foi uma reafirmação, não só de ser brasileiro, mas desse contraste. Eu falo português num continente basicamente que fala espanhol, né, na América do Sul. Então, isso para mim foi uma experiência que eu acho muito bonita. De ter reconhecido, por exemplo, na antropofagia do Oswald de Andrade, que é a afirmação maior do Brasil, a América Latina também. Peraí, tem gente aqui também que é antropófago, como nós nos dizemos ser, né? Algo assim. Verdade. Bom, já aproveitando aqui esse gancho, né, você que é formado em letras, acho que é por isso que você consegue um resultado muito surpreendente, como eu te falei mesmo, me surpreendi positivamente, né? Eu confesso que eu comecei a ter contato depois do seu pai mandar o material e a gente conversar, tudo. Foi uma surpresa muito positiva mesmo, muito grata, né? Foi muito legal. E essa fusão que você faz entre a música, a poesia, né? Você consegue unir essas qualidades aí no seu primeiro álbum? E vamos falar já dele, né? Antes de você dar uma palhinha aqui para a gente, como é que é? O que eu posso falar? É Pequena Volta, isso? Pequena Volta, sim. Que começou, inclusive, com um sarau que é um... Como que foi isso, cara? Aliás, o sarau é um tipo de expressão artística que eu gosto muito, viu? Que é pouco que a gente vê aqui no nosso país, né? Infelizmente. A Pequena Volta começou... Eu estava na Unesp, onde eu estudei, onde eu me formei em letras, e eu estava aí num lugar lá que chama Espelho d'Água, um lugar muito bonito, muito bonito, e estava ali com meus camaradas, chega um amigo me dá um poema, um haikai, esse poema japonês de 3 sílabas, que me inspirou a falar, vou escrever um haikai em resposta a esse.
E eu comecei a escrever e aí tive a ideia, assim, de falar, vou fazer um livro. Não vou só escrever um poema em resposta. E eu vou fazer um livro todo. E escrevi 30 poemas, assim, os primeiros 30 poemas que me vieram à mente, eu escrevi e publiquei um livro. Falei, vou publicar esse livro. Tudo muito artesanal. Quando eu publiquei esse livro, falei, eu vou traduzir esse livro para o espanhol, no meu parco espanhol da época. Hoje ainda não é perfeito, mas eu considero muito melhor. E traduzi para o espanhol e falei, eu vou sair cantando esses poemas, recitando pela rua e vou viajar pela América Latina e vou conhecer melhor a América Latina. Então peguei o violão e saí cantando por vários países da América Latina e chamei esse movimento também de Pequena Volta. Neste caminho eu acabei compondo algumas músicas do disco. Então, quando eu volto, eu falo, eu vou terminar o disco então. E aí eu componho o disco no qual todas as músicas falam sobre um movimento basicamente não só circular, porque claro, o movimento circular é aquele que sai de si e volta para o mesmo ponto, né? E basicamente o disco é assim, porque a primeira música, que chama Aquele Que Não Foi, é um sujeito que reclama de onde está, é aquele que não foi, mas que ao final da música ele meio que aceita esse movimento não movimento, e no final do disco é uma aceitação completa de que parar também é mover-se, porque a última música do disco fala há caminhos que para ir é preciso ficar. Então o disco me inspirou a fazer, o caminho me inspirou a fazer esse disco, basicamente, que veio de um livro de poesias, primeiro, né? E então a maioria das músicas do disco também eram poemas, grandes poemas que eu tinha escrito, largos, assim, longos, e que eu fui podando e musicalizando. Alguns, por exemplo, não são versos muito longos, quase que quando eu olhava, eu falei, isso não dá para fazer música. E eu conseguia fazer. Tem um que eu gosto muito, deixa eu já até pegar aqui, que chama Para Quem. Deixa eu ver se tá afinado aqui. Eu troquei a corda hoje para fazer essa música. Que beleza. Então ainda não tá tão afinado. Essa música que chama Para Quem, por exemplo, ela é um poema bem longo que não tem rima, na verdade, e não tem versos definidos, né? Para eu falar, são versos de 10 sílabas sempre, aí é mais fácil de musicalizar. Não, eles são versos gigantes que eu falo. Você que me fez jogar nesse frio os meus versos todos fora e me deixa sem palavras para cobrir o seu corpo. Não tem nenhuma rima, gigante essa frase. Em suas mãos tem o meu olhar, mas me deixa num canto apertado e eu já não me caibo de vontade de te ver. Eu falei, isso não dá para fazer música. Mas aí saiu, vou cantar um trechinho dessa aqui. Show. Chama Para Quem. E aí só por conta disso, desse casamento entre música e poesia mesmo, e poema no caso, essa eu considero que eu fiz, a música dessa letra, desse poema, é quase uma moldura para um quadro, digamos assim, né? Sem desmerecer a moldura. Ela é mais ou menos assim, você que me fez jogar nesse frio os meus versos todos fora e me deixa sem palavras pra cobrir o seu corpo. Em suas mãos tem o meu olhar, mas me deixa num canto apertado e eu já não me caibo de vontade de te ver. Não me deixa e me deixa ser seu mon amour. Um abraço que demora, seu efeito no frio que faz lá fora.
você que eu, sem saber onde ia, fui seguindo suas trilhas pra descarrilhar na primeira curva do seu gosto. E agora já, sem saber voltar, sem querer partir meu peito tantas vezes, que eu já me perdi na conta dos teus beijos que eu quis guardar. Vem me beijar e me deixa ser sua palavra engasgada no meio de um refrão. Me deixa ser hoje o seu irmão. Yeah. Não me deixa e me deixa ser seu abajur e só apagar quando o sol nos der luz, pra encontrar nosso mundo pelo chão. Yeah, yeah. Então o meu olhar com a cara amassada de quem amou como louco a madrugada, sem soltar da sua mão. Aê. Sensacional. Qual é o nome dessa música especificamente? Essa chama Para Quem? Para Quem? Nossa Senhora. Para Quem? E aí ficou eu tinha escrito para música, porque esse quem esse quem é a madrugada. Por isso que no fim eu falo de quem amou como louco a madrugada, sem soltar da sua mão, da mão dela, né, da madrugada. Então, estou explicando, não devia, né? Mas é disso para as pessoas realmente ouvirem e reouvirem para poder já ir, né, dando a sua interpretação, porque tem claro. a sua mensagem e a interpretação de quem está ouvindo também, né? Aí lá. Tem que entender isso. Isso que é o grande lance, né, da música desse tipo de composição que você faz. Muito legal, cara. Claro, essa abertura tem um escritor mexicano que ele fala que a poesia é a palavra em estado selvagem, porque ninguém vai domar isso aqui, cada um leva para onde quiser esse cavalo indomável, assim, onde quiser não, para onde ele puder te levar, né? Verdade. Então, mais uma vez a galera que está entrando aqui, eu estou batendo esse papo com o Lucas Milani, que está dando um show aqui para a gente, literalmente, em todos os sentidos, né? A Mariolga mais uma vez, a Kelly falou que o trabalho é lindo, realmente é muito lindo. Maria Hernandes, que a gente já falou, a Olga chegou há pouquinho também, o poema e as músicas do Lucas são show, amo tanto o talento dele. E quem mais aqui? Humberto, também um grande amigo lá da Zona Leste da São Paulo, obrigado pela participação aí, Betão. Tá falando que na minha época a minha banda também era boa, mas não chegava nem um terço, viu? Nem um casquinho aqui do trabalho do Lucas, ele sozinho, toda a banda da época lá. Um abraço para todo mundo aí, muita gente amiga. Muito obrigado pela amizade mesmo, pela fraternidade de estarmos juntos aqui. Muita gente de Itápolis, um abraço para minha cidade. Itápolis, legal, hein? A cidade das pedras. Seu pai falou também lá no comecinho, né, sobre Arraial da Ajuda, né? Que o batera Galileu aí, que participou, tá participando com a gente também, é de Arraial da Ajuda. Que bela cidade, né? Que belo estado, né? Não dá para... Arraial é um lugar muito, muito importante, muito relevante na minha vida, assim, foi uma surpresa e que desde que entrou na minha vida, mais de 10 anos, nunca mais saiu. É um lugar de reencontro sempre. Tem muitos amigos lá, o Galileu tá aí, o Gil tá aí também, e todos os lugares em que eu toquei e toco no Arraial são lugares que eu tenho, por quem eu tenho muito carinho, são todos muito amigos aí.
Eu tive a oportunidade de ver uns vídeos lá que seu pai postou, muito bacana, público bastante também, né? É uma energia muito forte. Exatamente o que eu ia falar, sobre a energia mesmo. Acredito muito nisso, né? Que é justamente o que a gente falou lá no início do papo, né? Essa resposta do público, né? Quando ele se sente mesmo envolvido com o clima da música, enfim, da manifestação artística. Cara, mas o repertório também tem uma pegada aí folk, rock, né? Que é inspirado aí pelos Hermanos, como você falou, Tom Zé. E como é que essa influência aí ainda segundo o seu release, fala um pouquinho também, né? Sobre o seu lifestyle, né? Que é essa coisa do on the road, acho que pegou um pouco também do que foi o sarau, né? E o lance meio beatniks, para quem não sabe o que é beatniks, explica um pouquinho para a galera mais nova aqui. Se a gente for trocando em miúdos, né? O beatniks é uma geração de poetas, basicamente yankees, né? Norte-americanos, mas que são os poetas que no Brasil, a tradução disso, não a tradução, porque não foi uma cópia do produto de lá, mas no Brasil a gente se refletiu nessa imagem da contracultura, né? Os beatniks eram todos da contracultura, e tem grandes poetas que inspiraram, por exemplo, o Bob Dylan. Ele leu muito, comeu muito dos beatniks, o Ginsberg, sobretudo. E no Brasil, essa produção poética beatnik, em nós ficou conhecido como a geração marginal, basicamente, do fim dos 70, início dos 80, são os poetas que produzem à margem do sistema editorial, basicamente. Porque todo poeta é marginal. Porque nenhum poeta vende. Poesia não é um produto. Não é mainstream, né? Exatamente, nunca vai ser mainstream. Não é esse rolê. Às vezes dá na loucura de um livro de poesia ser vendido. Mas é muito raro. Aconteceu pouquíssimas vezes. Então, esses poetas, todos marginais, mas que apesar da marginalização da poesia com relação à literatura, né, que nós temos a narrativa dominando tudo. A poesia, que de certa forma é o mais alto grau da palavra, é onde a palavra é como se a gente pegasse a matéria-prima pedra e construísse uma escada. A escada ela te leva para outro lugar fora dela. Agora, se eu pego a matéria-prima pedra e faço uma escultura, a pedra em si leva você para dentro dela mesma, da pedra. A poesia, ela pega a palavra e não transforma a palavra em escada, que seria a narrativa. Ela transforma a palavra em escultura. Então é onde a palavra mais ganha significado. E os poetas beatniks, os poetas marginais no Brasil, sabiam disso, portanto saíram desse processo desse processo do mainstream da produção e falaram, não, nós vamos mimeografar os nossos poemas, como houve a geração mimeógrafo no Brasil, nós vamos produzir bem artesanalmente os nossos livros, o nosso público é mais reduzido, se calhar de chegar em um público amplo, ótimo. Mas se eu for, por exemplo, vamos pensar em termos elétricos, iluminativos. Se eu for uma Itaipu, beleza, vou iluminar milhares de casas. Agora, se eu for uma pequena central que ilumina uma pequena vila, tá bom também. Exatamente. Algo assim, né? O importante é trazer a luz mesmo, né? Como diria o pai do iluminismo. Aí. Pouco a gente tem vivido, né, ultimamente, infelizmente, é cada um olhando para o seu, né? E menos coletivo, né? Olhando para o coletivo. Infelizmente, a gente vive nesse país. Não digo só no país, acho que o mundo também está numa onda assim muito individualista, né, cara? Eu vi muito nessa pandemia, mas a gente vai sair muito melhor, as pessoas vão realmente dar valor, vão olhar para si próprios, olhar para dentro, mas eu acho que só quem tem essa predisposição, né, terá essa sensibilidade para desenvolver isso mesmo e aflorar. Quem não tem, o que a gente já tem visto aí, né, desde governantes, os caras que deviam dar o exemplo, infelizmente não dão, né? Mas nem quero entrar nesse assunto, que é muito chato. Voltando então a falar dessa questão, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse... Porque você tem 12 faixas, né, nesse trabalho? Sim. E as 12, você já tem uma produção também de vídeos, né, para cada uma delas. Sim. Esse disco são 12 canções, todas são autorais, né? Todas eram inéditas. Tem uma entrevista, tem uma entrevista do Tom Jobim falando de um lançamento que eles vão fazer. Fala disso, ô Tom Jobim, são músicas inéditas? Ele fala, são autorais inéditas de sucesso. Inéditas de sucesso. São autorais todas. E
a maioria delas eu fiz esse processo de primeiro escrever a letra, depois musicalizar, e eu dividi meio que em duas partes. Tem uma parte bastante mais folk, bastante mais folk, e uma parte bastante mais rock, assim, mais pedrada, mais elétrica, né? E isso se reflete na capa também, porque também se reflete aos caminhos que eu fiz, né, nessa viagem, né, de Machu Picchu até cidades grandes metrópoles, desde andar a pé até andar de todos os meios de transporte possíveis, ou seja, usar a técnica e usar a sola dos pés. Exato. Então, assim, isso se refletiu na produção também. Por falar na capa, que ilustração é aquela que tem atrás ali da sua foto? Que você tá é um desenho. É um desenho que está misturando algumas paisagens pelas que eu passei, e alguns edifícios, que é essa mistura, essa verticalização que o homem tenta chegar no céu, né? Não sei aonde a gente vai chegar. Mas também meio esse contraste, ao mesmo tempo essas semelhanças, né, entre o concreto e a pedra, a terra e o vidro, né? Então o disco mostra um pouco isso, porque as músicas também refletem um pouco isso, né, e esse desenho na instrumentalização. Não, é de eu não lembro o nome, mas é um excelente designer aí de Bauru, não, de Assis. Um designer de Assis, que um grande parceiro, Fausto, me apresentou, produtor, ele me apresentou, e aí ele fez, eu contei para ele toda a história do disco, falei mais ou menos o que me interessava iluminar, com os seus traços, e ele fez esse desenho. Show. Maravilhoso. Bom, o trabalho em si, realmente, você fez com cuidado bastante grande, né? Foi muito bem trabalhado em todos os sentidos, essa relação que você faz da música com o videoclipe também. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso também, né? Porque... E depois eu queria que você falasse também especificamente a música Aquele que Não Foi. Que, né, que não. O seu release vem num momento muito oportuno, né? Eu acredito, né? Questionando o conformismo dessa sociedade contemporânea ainda, onde você faz referência à poesia até do Manuel Bandeira, né? Uma vida inteira que poderia ter sido e não foi, né? Não foi. Exatamente. Aquele que Não Foi é uma canção que nasceu, na verdade, de um momento que eu estava na universidade, e tem algumas cenas aí que realmente aconteceram com relação por exemplo, a essa identificação de si mesmo com alguns títulos, que tem uma parte que fala da música, né? Conheceu um cara que chegou sem dar a mão, se apresentou e não disse o nome, mas tem pós-graduação. Então tem essa questão dessa titulação, ser quem eu sou, não só representar, mas ser o que eu sou, o que é um absurdo. Mas tem também muita referência literária, né? Justamente esse verso do Manuel Bandeira, que eu comi antropofagicamente, né? E tá aí Aquele que Não Foi. E depois do clipe que eu escrevi junto com o Rodolfo Colombari, um grande batera, amigo, irmão e parceiro, a gente escreveu todo o clipe, e a gente tem uma citação do Drummond, que é um momento que é o poema das 7 faces, que passam várias pernas caminhando, que mostra também esse contraste de quem sou eu, né? Aí tem a questão do Rimbaud, je est un autre, eu sou o outro, eu sou o outro. Eu é o outro, né? Seria a tradução. Exato. Então, essa identificação entre o dentro e o fora, o eu e o outro, o estranho, e aquela pergunta, chegar no lugar é realmente o objetivo, ou a própria caminhada todo esse processo? Ficar queixando-se sempre ajuda alguma coisa? Essa música fala muito disso, né? Tanto que no final da música, não sei, você quer que eu cante ela um trecho? Eu achei muito legal, eu queria que você desse uma palhinha dela. Claro, vou cantar um trecho que ela é bem longa, mas ela tem uma coisa também que, por exemplo, tomar conhaque, né, que é uma coisa muito comum e é uma bebida relativamente barata, mas que
não é tão barata, mas que não é comum, né? É uma vida muito quente, né? Mas essa música fala um pouco disso também, desse recorrer a recursos, né, essa redundância, inusuais, mas que são escapismos para evitar enfrentar os reais problemas, né? Então ela fala também disso. Então eu vou cantar um pouquinho dela. Antes de você já dar as palhinhas, eu vou agradecer mais uma vez aqui o Simeonato pela participação, e o Márcio Roberto deixa uma coisa muito legal aqui. Parabéns, Lucas, isso prova que toda boa árvore dá bom fruto. Deus o abençoe. Ah, que legal. Vamos lá. Legal. E são árvores muito frondosas. Obrigado, mano. É assim. Toma outro gole de conhaque pra animar aquela dose de espaços que não sabe devagar. Corre pelo asfalto da cidade pra chegar naquele ponto que descobre que tá longe pra voltar. Todos seus amores duram pouco e fica mal, mas tá nos outros tá de boa, dizendo que isso é normal. Esquece de dormir só pra não ter que acordar e ver que tudo que queria não fez nada pra alcançar. Fica sempre puto quando tem que parecer um homem sério e bem formado, que o diploma mostra ser. Sua faculdade lhe serviu para mostrar para a família e amigos que sabe onde quer chegar. Conheceu um cara que chegou sem dar a mão, se apresentou, não disse o nome, mas tem pós-graduação. Quando chega a noite ele não para pra pensar que aquele dia não lhe trouxe nada que se orgulhar. Sempre que reencontram um camarada das antigas, ficam os dois choramingando um dia pra desencanar. Diz pra todo mundo que um dia vai sair com a mochila em suas costas, mas espera o dia vir. Fala o quanto é simples o ideal do que quer ser e passa horas inventando problemas para resolver. Cada nova marca que aparece no seu rosto é como se tivesse um mapa do passado no seu corpo. Sente em cada passo o próprio peso da escolha de fazer o que não quis e ter a vida que não foi. Toma outro gole de conhaque pra animar sua vidinha que ele segue e nem gosta de conhaque. Sensacional. Você fala um pouco, né? Muito legal. De parcerias, você tem umas parcerias muito legais também, né? No caso da Espera, que é com Zambianchi, a Estrada é Meu Lugar, com o grande Landau. Landau, eu acho que a gente também pode traçar um paralelo no que a gente estava falando de mainstream e não ser mainstream, né? Os poetas com a margem, né? O Landau é um cara espetacular também, né? Que tem tanto conteúdo, cara. E não tem tanta visibilidade quanto o irmão aqui, né? No nosso país, infelizmente. Eu não sei se isso parte dele também, né? Porque acho que ele poderia ter muito mais visibilidade. Mas acho que ele não tem essa... Eu não sei dizer exatamente o que é. Eu acho que você poderia dizer melhor, né? O Landau é um parceiraço também, um grande irmão. E ele é um cara que anda também pela margem, no bom sentido, nesse sentido de poeta que vai marginalizado porque produz um produto... essa redundância, produz um artigo mais denso de significado, talvez, e que não seja uma grande... Não alcance as grandes as casas diretamente, vai alimentando outras pequenas estações, né? Isso. E o Landau é esse cara. E ele, óbvio, ele convive com o mainstream, de certa forma. Mas a sua produção...
ela é essa produção que inspira outros produtores, né? Ele alimenta outros produtores. Eu acho que também é uma questão de se vai chegar um dia ou não, como diria o Oswaldo de Andrade, um dia a massa vai comer do biscoito fino que eu fabrico, se isso um dia vai chegar à sala, assim, eu acho que talvez seja até, no caso do Landau, irrelevante, porque ele produz muito e a produção dele vai ficar, né? Vai sair da imagem dele, não vai depender da imagem dele, né? Verdade. Então, e cara, ele sempre foi um cara muito generoso, assim, o Landau também é um cara gente fina. E o Kiko Zampian, que é outro gênio, né, velho? O Kiko foi sensacional, o jeito que ele produziu comigo a música, assim, bastante inesperadamente, bastante generosamente. De chegar, eu vou fazer, vamos, faz. E já sentou e tocou e transformou a música. É uma música que eu gosto muito, A Estrada é Meu Lugar também é outra canção que eu gosto muito do disco. São canções mais melódicas, assim, e que eu admiro muito. Ambos são músicos que estão alimentando a música, né? Que privilégio, hein, cara? É realmente um privilégio, assim, são duas grandes referências, né? São duas grandes referências, assim. E o Landau é o cara, o rock da roça, e o Kiko é folk total também, né? Apesar que o Kiko é muito múltiplo também, ele vai desde do rap até o mais melódico, né? Verdade. Ô Lucas, a gente está com um tempo já bastante extenso aqui. A gente não queria, mas infelizmente, né, pelo papo, pelo conteúdo, não dá para ser menos, né? Vamos marcar as novas lives, mas eu queria que você falasse só para a gente finalizando aqui. Sua vertente mais intimista aí também, né, do Canto para a Bailarina. E o que você está preparando aí, que parece que são 2 discos, né? Um totalmente autoral de canções inéditas e outro com versões de músicas uruguaias e brasileiras, né, cara? Conteúdo riquíssimo, né? Na verdade, esse tempo, né, da pandemia, como eu contei, né, fez olhar para outras produções e revisar algumas coisas, e eu acabei entrando no repertório que a Carolina me passava sempre, do que ela escutava, de canções de rock que eu também passei a escutar, do rock uruguaio, gostar muito. A música uruguaia é riquíssima, maravilhosa, e comecei a me apaixonar por grandes compositores uruguaios e escutar muita música uruguaia. Então, eu falei, por que não traduzir essas músicas? Por que não sentir essas músicas no meu idioma, para ver como é que fica? E uma forma até de gratidão pelo que me deram, pelo que me fizeram ouvir, que são músicas realmente lindas. Então eu comecei a produzir esse disco de versões. Algumas versões que eu fazia no show com a minha banda de músicas brasileiras, que a gente transformou totalmente, que a gente sempre brinca, que a gente transformou Raul Seixas com Elba Ramalho e Pink Floyd, assim, uma mistura bem antropofágica. Aí comecei a traduzir e acabei fazendo esse projeto de disco, que eu já tenho repertório separado, as canções já estão sendo gravadas, já tem 2 gravadas, são 8, e o disco se chama Só Me Interessa o Que Não É Meu, que na verdade também é uma frase do Manifesto Antropofágico do Oswald. Eu comi o Oswald também, como ele falou, ele come a cultura europeia, a cultura indígena, a cultura africana, eu também me alimentei disso. E é o ladrão que rouba ladrão, né? E aí, comecei a compor esse disco, e o outro de autorais é o que eu já tinha pronto. Na verdade, eu faltava gravar, mas eu comecei a compor outras coisas e falei, não, essas tem que entrar também. Então eu gravei a base de 4 músicas, também serão 8, eu tô meio místico com o número 8. O número infinito. E acabei ficando assim, agora estou selecionando de novo o repertório, porque cada semana, quando eu posso, eu pego e tento compor alguma coisa, e às vezes sai coisas boas. Então eu estou reselecionando o repertório do disco novo, e que é o que eu pretendo terminar. Já gravei a base da metade dele nesse ano, se tudo fluir bem, mas também não tenho pressa. Alfredo tá falando, grande produção do Ney Marques, gênio, 2 Grammy Latino, é um gênio. Para mim foi um grande, através do meu grande amigo Caio Zé, aí de São Paulo, a gente começou a produzir o disco. Então é um disco que eu tenho eu tô muito, na verdade, ansioso, mas
também não sei o que vai sair, porque o primeiro disco basicamente eu produzi inteiro sozinho. Caramba. Então esse agora que eu tô produzindo com um grande produtor, eu não sei o que vai acontecer. Acho que só tem a melhorar. A gente evolui, né, com o tempo, mas acho que cada trabalho é como um filho, cara. Você tem um certo apreço, um apego maior por conta de você começa a ter aquela fazer uma retrospectiva na sua cabeça, como foi criando cada coisa, tudo. Então cada trabalho tem o seu valor e o seu apego emocional também. E só para finalizar, né, tem o seu lado escritor também, que você está terminando aí o seu livro de contos e algumas traduções também de poetas uruguaios, né? Sim, eu estou traduzindo um livro da Ida Vitale, que é um livro maravilhoso, de prosa poética. É um livro curtinho, inclusive hoje ela vai ser premiada por esse livro. Eu fui com o olfato, escolhi o livro, e agora ela vai ser premiada. Já estou numa tradução bastante avançada do livro, e estou traduzindo para o espanhol o poeta brasileiro. Mas de poesia uruguaia estou traduzindo a Ida Vitale, excelente poetisa. E o meu livro de contos começou assim, a princípio eu queria escrever crônicas sobre a minha vida aqui, né? Então eu queria escrever a vida de um tupi no território Charrúa. Mas aí acabou que eu vi que aquilo era mais do que a crônica, porque a crônica, de certa forma, está mais apegada a um contexto presente, né? E eu vi que estava mais além da minha vivência. Eu vi que tinha ali muita ficção. Então eu falei, não, então isso aqui vai ser conto, já não vai ser crônica. E acabei escrevendo alguns contos relativamente longos, assim. Mas eu escrevi tudo em espanhol, porque essa era a princípio a ideia. Então eu vou trabalhar esse primeiro livro em espanhol, assim, livro de contos, e vamos ver o que sai, né? Já tem alguns prontos. Coisas boas, com certeza, cara, pelo seu histórico, pelo que você apresentou. Pouco só o que você apresentou aqui, já deu para ter uma pequena ideia do valor do seu trabalho, da pessoa que você é. Realmente é um artista, a gente pode dizer que é completo, eu posso arriscar dizer que é completo, sim, diante de tudo que a gente está vendo aqui agora, o pouco que eu vi através do seu release, do que eu escutei, e pretendo, inclusive, que você me permita aí, o mais breve possível, de rolar na rádio, né? Opa, que a gente mas é uma honra. Rock, agora entrou um programa de blues, e a gente está dando uma diversificada para trazer coisas ricas também para a programação, que é o que a gente sempre idealizou lá no começo, né, com a promoção dos músicos, né, na época da pandemia, lá a dificuldade que eles tinham e ainda estão tendo, né, de poder tocar o seu som, enfim. Acho que é por aí. Espero mesmo. Vai ser uma honra que o meu som toque aí com vocês. Por favor. É um presente que você me dá. Imagina, presente é nosso, os meus ouvintes e eu principalmente, cara. E principalmente o presente de poder conhecer você, essa ponte que seu pai fez. Muito obrigado também ao seu pai, o grande Alfredo Milani, aí, por ter feito essa ponte mais uma vez. Foi um prazer enorme, uma grata surpresa para esse tempo que a gente está vivendo, né, cara? Tão difícil, onde a gente tem. Não é que a gente tem que menosprezar as notícias ruins, né? O que eu falo sempre na rádio, quando a gente abre o microfone, e eu acho que diante das notícias ruins, a gente tem que levar um pouquinho de alento também, e é o nosso papel, né? Enquanto comunicador, enquanto artista, também trazer esse outro lado para dar uma amenizada, né? Que senão a gente fica louco, todo mundo fica louco, né? Com tanta notícia ruim. A gente não pode deixar o mundo real de lado, mas a gente também precisa de momentos mais agradáveis, mais sutis, né, de muita sutileza e de inspiração para a gente também nesse momento tão complicado. Tem um verso do Manuel de Barros, poeta do Mato Grosso, que ele fala sobre literatura, né, sobre poesia em si, mas sobre literatura. Só 10% é mentira, o resto é invenção. E a diferença é que esses 90% de invenção é diferente da mentira. Sim. Ele aumenta o mundo. Ele acrescenta mais coisas ao mundo. E essas coisas que se acrescentam ao mundo através da ficção, da arte em geral, é também um alimento muito importante para a nossa saúde, né? A gente viu bem isso nas lives dos grandes artistas durante a pandemia, né? O quanto nós necessitávamos desse alimento. Exatamente. Cara, e o Simeonato, mais uma vez, se pronunciando aqui, conforme dito no início do programa, da live, né? Sem release, veio uma gama de informações e ideias. Excelente desmecanização. Parabéns, Marcão e Lucas. Parabéns para o Lucas, é o cara que a gente tem que referenciar aqui. É sempre um diálogo, sempre.
que a gente possa ter outros papos aqui durante essa pandemia para levar um pouquinho mais de alento, como a gente já disse, aí um pouco de diversão e cultura que a galera precisa muito, né? Abrir um pouquinho mais a visão, não ficar nesse espectro aí muito quadradinho, muito fechado, só alimentando de coisas que muitas vezes tem outras intenções por trás. Claro. Tá bom, Lucas? Não, você pode contar comigo para outros papos desse aqui, sempre como eu falei, como eu adivinhei, é sempre enriquecedor também, porque, claro, o que eu falei aqui, eu só falei porque eu tinha um interlocutor que possibilitou e que gerou esse assunto, né? Então, obrigado demais. Pode contar comigo. Fazer uma saideira, então, já com os shows, quando pedir uma saideira, acho que é legal, né? Claro. E eu vou fazer uma saideira aqui, vocês me perdoem se eu me equivocar, tá. Porque eu quero fazer, já que eu tô falando, a gente falou agora no final do disco novo, eu vou fazer uma música nova que não existia até pouco tempo, então eu ainda não memorizei ela bem, e é uma música que agora estará no disco novo. Opa, então, primeira mão não? De primeira mão, eu nunca toquei ela ao vivo. Nem gravei ela ainda, né? Então, é uma novidade até para mim. Todo erro será perdoado. Aí, essa é uma das músicas, chama-se Caminhar, e ela tá no disco novo. Show. Eu chego àquela cidade, crepúsculo que silenciei, inteiro vou pela metade, reino sem rei. Sorrisos me parecem ríspidos, meus olhos pedem desviar, torpes olhares tão insíspidos não vão passar. Tudo tem tanto tardar que fica fácil esperar. A tarde toda tumultuar, vou tatuar a pele presa a precipício. Em parte posso precisar, perigo é perder-se no vício, passo sem par, caminhar, vou caminhar, eu ando sempre a caminhar. Espio o espelho do futuro, das coisas às quais não cheguei, derrubo todos estes muros que eu levantei. Agora com os pés descalços, escuto a terra sussurrar. Nesta tarde o sol é falso, estrela do mar. É certo saber que o sentido é cego de tanto enxergar. Sobra sempre coisa à toa, sou secular. Caminhar, vou caminhar, eu ando sempre a caminhar. Vou caminhar, eu ando sempre a caminhar. É isso. Sensacional. Primeira mão. Show, porra, muito obrigado, cara. Obrigado de verdade. Parabéns aí pelo seu trabalho. É uma honra saber que um brasileiro também está levando esse tipo de trabalho para a América Latina toda. E com certeza eles estão tão felizes quanto a gente aqui. Para nós foi uma honra muito grande, cara. Espero realmente de coração que a gente possa bater mais papos. E estou aguardando aí o seu som para tocar lá na rádio. Maravilha total, Marcão. Muito obrigado. Valeu pelo espaço de novo.
Muito obrigado pela conversa. Né? Que conversa é isso, é versar com alguém. Né? Então, obrigado por esse grande poema que nós fizemos. E conte comigo para a próxima. Vai ser um prazer e uma honra. E as músicas tocando aí também vai ser uma alegria gigante. Obrigado demais. Eu que agradeço. Um abraço para o seu pai também, um grande Alfredão aqui presente. Falou, minha família, um beijo para minha família. Todos aí à distância, mas sempre perto. Exatamente. Tá bom, cara. Um abraço, sucesso para você, uma ótima semana e um ótimo estado aí nesse país tão bonito que a gente só vê de foto por enquanto. Eu não conheço ainda, mas tenho um maior prazer, uma vontade enorme de conhecer. Podemos fazer um dia uma live sobre o Uruguai, vai ser uma honra. Exato, vamos sim. Prazerzaço. Valeu. Um abraço, sucesso, cara. Valeu. Valeu.